Nós estamos numa semana muito importante que fala do combate, enfrentamento ao trabalho infantil. E a gente está tendo a oportunidade aqui de estar com o Dr. João Batista, que é desembargador do TRT, e ele está à frente das atividades no tribunal de combate à exploração do trabalho infantil. Então, Dr. João Batista, queria que o senhor falasse para a população a importância dessa data, a importância desse evento e como a população pode estar combatendo também essa mazela que é o trabalho infantil. É um prazer estar aqui com a doutora Manu, aqui conversando sobre esse tema. E aqui tem uma questão, antes de entrar nessa chaga social, tem uma questão que a gente precisa colocar, doutora, que é a questão de gênero também. Porque os homens não se dedicam a essa questão de cuidar, e quando a gente vai combater o trabalho infantil, a gente vê que as mulheres já estão muito mais avançadas nessa questão, tem essa preocupação de proteger a infância, de dar uma oportunidade para as crianças e adolescentes terem uma escola pública atrativa, de qualidade, em tempo integral. E essa união, né, por isso que eu falo da questão de gênero, que os homens também têm que sair da letargia e saber que é a união de todos que a gente consegue avançar nessa questão. Mas o que a sociedade precisa saber nessa data, né, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e nacional também, é que o trabalho infantil ele perpetua um ciclo intergeracional de miséria e de pobreza, porque o pai é pobre, por isso o filho é encaminhado precocemente ao mercado de trabalho, e quando ele vai trabalhar cedo, num primeiro momento ele é interessante para alguns empresários, porque pagam pouco, subtraem os direitos dessa criança, desse adolescente, mas quando ele já fica numa idade que ele começa a entender a situação de exploração, ele começa a pedir os direitos trabalhistas, aí ele já não interessa mais para esse empresário. Aí ele já saiu da escola, ou se ele não saiu da escola, ele tem aquele analfabetismo funcional, que está lá chegando no segundo, terceiro ano do ensino médio, mas não sabe ler e interpretar um texto adequadamente, não sabe fazer as operações básicas de matemática, e aí ele não consegue mais ocupação no mercado. Ele vai viver de subemprego, né, numa dificuldade danada, e ele vai dar para o filho dele como herança a mesma sorte que ele teve, que é o trabalho precoce. Então a gente entende que tem que ter uma escola pública atrativa, de qualidade, em tempo integral, e aí as mulheres sabem muito bem disso, né? Então a gente tem que reconhecer esse lado aí de gênero, que as mulheres contribuem muito para isso, para que a gente interrompa esse ciclo, porque o dia que o Brasil colocar entre essa pobreza e a escola, ali as crianças frequentando adequadamente, a gente vai romper esse ciclo e vai criar um novo ciclo intergeracional de riqueza, que isso os outros países já fizeram, a gente já deveria ter aprendido com eles, mas agora, estudando um pouco mais esse tema, eu me aprofundei nos estudos do James Heckman, que é um economista Nobel, prêmio Nobel da Economia, no início de 2000, exatamente falando sobre isso, que criança e adolescente é investimento. Então, se a gente não faz pela solidariedade social que a gente deveria ter, né, e as mulheres têm muito isso, mas ainda que a gente não faça pela solidariedade social, então faça como investimento, porque os estudos mostram que o retorno é mais de 10 para 1. Então, cada real que a gente investir nas nossas crianças, nós vamos ter um retorno de 10. Com um cidadão bem preparado para os desafios do mundo globalizado, que não vai pegar doença sexualmente transmissível, que não vai engravidar precocemente, que vai saber votar e ser votado, né? Porque afinal de contas, né, o mundo está numa situação muito difícil ultimamente, né? A gente está aí beirando o fascismo novamente, e as pessoas precisam ter consciência disso, e infelizmente não tem, porque as pessoas não têm oportunidade de frequentar uma escola que de fato prepare que essa pessoa seja pensante. Uma formação humanista. Exatamente, humanista e pensante, né? Porque se ela parar para pensar, ela vai ver que esse caminho, já tivemos 2 grandes guerras por essa questão, então está na hora da humanidade acordar para isso, dar essa educação de qualidade para essas pessoas, porque não tem outra saída para a humanidade que não seja dentro da democracia. Então, escolhendo bem os seus representantes para que a gente possa continuar evoluindo enquanto sociedade e não correr o risco aí de novos confrontos mundiais. Com certeza. E também entender, né, doutor Batista, que o lugar da criança, do adolescente é na escola.
mas na escola de qualidade. Não é jogar simplesmente a escola, jogar ali na escola e deixar essa criança, esse adolescente sem nenhuma atividade, sem nenhuma opção também de lazer, de formação, inclusive de artes, de esportes, né? Então a gente precisa entender, e principalmente toda a sociedade, que o investimento nessa criança é o futuro do nosso país, é o futuro da nação. Exatamente. Para o público que está nos acompanhando, né, é importante que a nossa lei ela já tenha alternativas, né, porque nós temos a lei da aprendizagem que fala que o adolescente, a partir dos 14 anos, ele pode ser encaminhado, né, como aprendiz. Então ele pode estar numa empresa como aprendiz. Claro que nós gostaríamos que ele ficasse até terminar o ensino médio. Eu já defendo, viu, doutora Manu, que eles têm uma bolsa para ficar estudando. Eu acho que está na hora da sociedade ter essa consciência que eu estava aqui participando de um evento e fiz uma conta aqui. Sorocaba, se fosse dar uma bolsa para todos os adolescentes do ensino médio, seria 20 milhões de reais por mês. Para uma cidade do porte de Sorocaba, ainda eles sabem que é bem menos, né? Que a gente não precisa dar 100%, né? Mas se fosse 100% para os alunos do ensino médio, de acordo com os números que foram apresentados aqui, seria 20 milhões por mês. Para uma cidade do porte de Sorocaba, isso não é nada, isso é um investimento. Você vai atrair muitas empresas interessadas nessa mão de obra bem preparada, né? Então, é importante essa conscientização coletiva. Então a gente tem o Instituto da Aprendizagem para colocar esses adolescentes no mundo do trabalho de uma forma segura, protegendo o empresário, protegendo o adolescente, protegendo a sociedade, porque vincula que ele continue frequentando a escola e tenha desempenho adequado. E dentro da aprendizagem a gente ainda tem aprendizagem social. Aquelas empresas que têm ambiente salubre, perigoso, ou mesmo uma empresa que não tem esse ambiente também pode, porque a lei não restringe, ela pode fazer uma contratação do adolescente em vulnerabilidade social. Então, o adolescente de um bairro da cidade, que tenha lá suas carências, ele pode ser contratado como aprendiz social e ele vai fazer a parte prática da aprendizagem dentro de uma repartição pública. Em Sorocaba, isso ainda é muito carente, a gente precisa avançar muito nessa questão. Municípios menores que Sorocaba, que eu cito Guaratinguetá, tem 100 aprendizes contratados pelo município que faz a parte prática da aprendizagem em repartições públicas, quer dizer, uma cidade de Porto de Sorocaba poderia ter uns 500 aprendizes aí, né? Até mais, né? Até as empresas, a gente vê que poucas empresas também têm investido realmente em projetos de trabalhar com criança e adolescente. Eu conheço aqui em Sorocaba, por exemplo, o projeto Pescar, que é um projeto muito bacana, né? De alguma empresa aqui em Sorocaba, mas é pouquíssimos, eu não tenho conhecimento de outros. E eu acho que Sorocaba é uma cidade que tem uma atividade voltada para a questão da metalurgia, voltada para hoje a gente fala, né, da tecnologia 4.1, e que essas crianças que talvez, esses adolescentes que talvez estivessem já começando a ter contato com isso, talvez se interessassem até para poder, quem sabe amanhã, ser um profissional de muito boa qualidade. Então a aprendizagem dá essa possibilidade, ela abre essa porta, né? Porque a rigor eles podem fazer a aprendizagem até dentro da instituição, na comunidade, na instituição. Claro que a gente não quer transformar em gueto, longe disso, né? Mas eles podem fazer uma parte lá, uma parte ser encaminhados para entidades. Hoje em dia a legislação tem esse jogo de cintura, né? Tem essa flexibilidade, e o que é muito importante, porque nós sabemos, né, que às vezes você tem que investir numa fase maior ali de qualificação, de preparação no português, em matemática, em como se portar em público, para depois ir para fazer a parte prática da aprendizagem. Então, hoje nós temos essa flexibilidade. O próprio decreto do governo federal que regulamenta a aprendizagem, ele já fala na questão da pré-aprendizagem. Então, a gente precisa avançar, mas é importante que a sociedade tenha conhecimento que não dá para regredir. O trabalho infantil não é alternativa, não é solução, ele é o problema. A gente tem que entender que o trabalho infantil é um problema e que a solução passa por uma escola pública, atrativa, de qualidade, em tempo integral. A gente tem a alternativa da aprendizagem e que esse trabalho precoce, que muitos elogiam agora, vai manter aquela pessoa para o resto da vida num ciclo de miséria, às vezes até os filhos dessas geracional, pessoas. Geracional. Então a gente precisa romper esse ciclo, e o primeiro passo é entender que
trabalho infantil é um problema, né? E não é solução para nada. E assim, a gente sempre fala, né, que criança é joia rara, né, que a gente precisa cuidar. Queria agradecer ao Dr. João Batista pelo trabalho que ele tem feito. Há muito tempo ele tem batido nessa questão, porque ele com certeza lá ele vê a precariedade dessas pessoas, o quanto essas pessoas são vulneráveis e o quanto elas acabam sendo depois sofrendo, né, a exploração. Começa aí na juventude e depois vai se perpetuando. Então, Dr. João, obrigado. Eu espero que a gente avance cada vez mais e com certeza investir na educação e é uma bolsa para esses estudantes é uma grande valia. A gente vai trabalhar com isso. Que bom.